Irmãos, a nossa salvação não é só a salvação eterna. A grande maioria dos crentes, dos cristãos, só se preocupa com a salvação eterna. Só se preocupa em ir para o céu. Quando morrer, vamos para o céu. Eu não quero estragar o céu de ninguém. Não vou entrar nessa questão. A questão é o seguinte, queridos irmãos. Não, vai haver um juízo. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Não é só a questão da salvação eterna. Todos nós já somos salvos eternamente. Mas no tribunal de Cristo, lá na nuvem. E 2 Coríntios capítulo 5 fala que importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para o quê? Julgados sobre o quê? Não julgados sobre se nós vamos receber a salvação eterna. Porque a salvação eterna já temos. Já estamos no livro da vida, já temos a vida eterna. Aquele tribunal de Cristo é para ver se nós vamos receber o galardão ou a disciplina durante o reino. Se nós vamos participar do reino milenar, ser vencedores e reinar com Cristo no milênio, ou vamos estar fora do milênio, nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Irmão, essa é a nossa teologia, tá bom? Talvez haja alguns ouvintes de algumas igrejas evangélicas que não concordem com isso. Não estamos aqui para discutir. Cada igreja tem que ter as suas, se quer usar esse termo, eu não gosto desse termo, tem que ter as suas doutrinas, a sua teologia. Essa é a teologia que nós recebemos, que nós nos baseamos na Bíblia, na linha ortodoxa dos ensinamentos cristãos, e eu tenho certeza absoluta, muita segurança, que é a linha mais segura, mais bíblica que há. Confiem, irmãos, no ensinamento dos apóstolos. O que nós estamos passando para você não é leviano. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Não queremos dar tapinha nas costas, está tudo bem, tudo bem. Não, vai haver um juízo. Para os vivos e para os mortos. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. E tem muitos versículos. Não estamos aqui para falar do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Não, não, não. Isso só gera contendas e discussões. Nós queremos apresentar a pura palavra que está na Bíblia. Nessa salvação de Deus, em todos esses versículos, em que nós mostramos o que Deus fez para preparar a nossa salvação. Eu quero dizer para vocês que a nossa salvação não é só a salvação eterna. Deus vai nos julgar também. De acordo com Mateus 25. De acordo com 2 critérios. O nosso estado, de que o Pedro falou. Se nós temos azeite na vasilha. Não fale que tem que estar cheio. Para um tempo que nós tivemos, se nós temos azeite suficiente. Eu falei na sexta-feira passada. Não falei? Você tem que ter vasilha suficiente para reacender sua lâmpada quando o Senhor voltar. Não fala que tem que ter um monte de azeite. O que as virgens insensatas, nécias, elas não tinham nenhum azeite. A lâmpada já se apagou e elas não podiam acendê-las. Mesmo que você tenha um pouquinho, você consegue acender o suficiente para receber o noivo, já é suficiente para você. Esse é o estado. E também vamos ser julgados de acordo com o que fizemos com os talentos. Se você multiplicou o talento que Deus deu para você. Se você recebeu um, basta ganhar mais um. O problema daquele que recebeu um é que ele não ganhou mais um, ele enterrou. O estado dele não era bom. Deus não exige a você que recebeu um talento ganhar 5. O estado é só ganhar um mais. Agora, em 1 Coríntios 3, também fala que Paulo, era o mestre de obras. E ele lançou o fundamento, mas cada um olhe como edifica em cima. Se nós edificamos com madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. A obra de cada um será testada com fogo.
Quando chegar no dia do juízo, Deus fala, quanta obra você fez? Aqui, ó, Senhor, a minha obra. Deus vai pegar um lança-chamas e vai ver se vai queimar. Pode ter um volume enorme, se é palha, é um volume enorme, mas queima tudo. É fogo de palha. Mas talvez não tenha tanto volume, mas é ouro, prata e pedras preciosas. Passa o fogo, ela fica. Daí falou, se a obra de alguém se queimar, ele ainda vai ser salvo lá na eternidade, mas ele vai sofrer dano, como que através do fogo. Ou seja, ele vai ser tocado pelo dano da segunda morte. Então, queridos irmãos, não tenho tempo para entrar em muitos detalhes. E nós aprendemos tantos princípios na Bíblia. E na vida da igreja é o único lugar que eu sei em que esses princípios são ensinados. Eu ouço mensagem de muitos pastores, muitos lugares, quase ninguém ensina esses princípios de como servir o Senhor. Só na vida da igreja que nós ouvimos falar sobre não tocar na arca, como Uzá fez. Certo? Cuidado não oferecer fogo estranho lá no altar do incenso. Tem que ser o fogo do holocausto, para não morrer fulminado, como os 2 filhos de Arão morreram. Então na vida da igreja nós aprendemos. Então esse versículo aqui é uma pequena dica da nossa salvação, para você ser salvo quando você faz a obra do Senhor. Comportores dinâmicos, todos nós irmãos que servimos o Senhor, irmãos da liderança, irmãos líderes de jovens. Hoje o Senhor nos deu tantos ministérios na vida da igreja. Ministério de louvor, tantos serviços. E a igreja em Piracicaba é conhecida pela excelência dos seus serviços. E a igreja em Piracicaba investiu em equipamentos com proatividade hoje. Está cooperando com o Instituto em fazer essa transmissão, assim como a igreja em São Paulo. Por causa do equipamento bom. E agradecemos o Instituto, o irmão Jonathan que veio aqui hoje. Ele está sempre cooperando para dar as dicas e assim por diante, para que o serviço seja cada vez melhor. Então o versículo 15 fala assim, ó, e desta maneira a farás. Irmãos e queridos, isso é a nossa salvação. Você quer fazer a obra de Deus? Não é fazer do seu jeito, não. É desta maneira. Do jeito que Deus quer. Não do seu jeito. Ah, mas o jeito que Deus quer não é bom, não é moderno. Não interessa. Deus determinou. Noé não contradisse a Deus. Oh Deus, hoje tem uma madeira bem melhor. Tem um material bem melhor que o piche. Piche é feio, preto. Tem um material que é um azul claro, preto e branco, muito bonito. Deus, desta maneira a farás. Com as medidas certinho. É de acordo com a revelação de Deus. Irmãos, lembrem-se. Não é quanta obra você faz. É se você faz a obra de acordo com a maneira de Deus. Especialmente nós hoje que estamos no ministério neotestamentário. No ministério da nova aliança. Nós precisamos seguir o ensinamento dos apóstolos. Seguir o que está na economia neotestamentária de Deus. Não é do nosso jeito. Não é com a nossa filosofia. Não é com as nossas técnicas modernas. Gestão precisa. Gestão precisa. Nós precisamos aprender a administrar a igreja na parte humana, na parte financeira, mas nunca podemos deixar de lado o Espírito. A direção do Espírito Santo. Não podemos só dizer, o que o Espírito falar, também é uma coisa muito no ar. Nós precisamos administrar seriamente a igreja, as coisas de Deus, cuidar bem das coisas de Deus, cuidar bem dos irmãos, aprender a cuidar bem dos irmãos, e também aprender a cuidar dos bens que Deus nos encarregou. Mas nada pode substituir a direção do Espírito Santo. Desta maneira a farás.